E aí, gente, tudo bem? Vamos continuar nossa aula sobre cozinha internacional no continente americano. Nosso próximo país vai ser Cuba. Então, o que você lembra de Cuba? Quando falamos de Cuba, do que você vai lembrar? Você vai lembrar dos cigarros, dos charutos cubanos, né? Você vai lembrar da Revolução Cubana. Você pode lembrar das danças e da música cubanas. Eu adoro música e dança cubana, eu sou apaixonado. E se você é mais novinho, talvez você vá lembrar dessa moça aqui, que é a Camila Cabello, né? A artista pop Camila Cabello, que tem ascendência cubana, cubana-mexicana, né? Então, Cuba é uma ilha. Ela está situada aqui no Mar do Caribe, certo? Ela tem as Ilhas Caimã, ao seu sul, ao norte tem as Bahamas, também ela está ao seu sudeste, né? Temos o Haiti, a República Dominicana, ela está pertinho aqui da península de Yucatán, né, no México, e também da Flórida, nos Estados Unidos, né? É situada aqui na América Central. O território cubano ele era habitado por aborígenes das etnias Guanahatebey, Siboney ou Siboney, né? A pronúncia pode ser Siboney ou Siboney, e os Taína. Os europeus chegaram à ilha em 1492, mesmo ano em que encontraram o continente americano, né? Foi Cristóvão Colombo que chegou na ilha de Cuba também. Cuba ficou por cerca de 400 anos sob o domínio espanhol e em 1898 entrou em guerra. Após a guerra, a Espanha entrou em guerra com os Estados Unidos, né? E em 1933, o Fulgêncio Batista, um ex-sargento, né, um militar ex-sargento, ele instalou um regime de colaboração com os Estados Unidos. A história de Cuba é muito entrelaçada com a história dos Estados Unidos, para o bem e para o mal, certo? Esse governo do Fulgêncio Batista, Cuba acabou virando um paraíso de cassinos, né? Virou um paraíso do turismo, principalmente para os estadunidenses, né? E em 1959, né, havia também muita diferença social, né, muita desigualdade. E em 1959, os rebeldes cubanos, os irmãos Castro, Fidel e Raul, com o apoio do Ernesto Guevara, o Che, o argentino, né, acabaram invadindo a ilha, conquistaram a capital Havana e expulsaram o Fulgêncio. Né? Além disso, eles deixaram uma mortandade de pessoas, né? Mataram muitas pessoas ligadas ao Fulgêncio Batista também, e instauraram um novo Estado, uma nova doutrina política lá, né, em Cuba, e que se proclamou um Estado socialista. Cuba, então, a partir daí, virou um ponto de tensão no continente americano, porque a União Soviética apoiou Cuba após os Estados Unidos fazerem um bloqueio econômico na ilha. Então, Cuba foi buscar apoio na União Soviética, encontrou seu apoio e acabou se tornando um ponto de tensão no continente americano por conta disso, né? Os taínos, aqui a gente tem uma representação de como seriam os taínos, né? Viviam lá na ilha de Cuba. Eles se alimentavam desse tubérculo aqui que se chama malanga, que seria o equivalente
seria equivalente ao inhame no Brasil. E também se alimentavam desses roedores que existiam na ilha, que existem em vários ilhas do Caribe, né? Também se alimentavam de crustáceos, né, e répteis, também as iguanas, né? Essa era a alimentação básica dos taínos. Lembrar o nome aqui dos roedores, se chama jutia, né? Em espanhol, rutia. A identidade gastronômica de Cuba, ela tem uma forte influência espanhola, obviamente, né? Porque foram os colonizadores da região, e também africana, né? Porque há uma presença africana muito grande, né? Dos africanos na ilha, a presença africana muito grande na ilha, porque eles foram levados para trabalhar sobretudo na produção da cana-de-açúcar, que foi um dos principais produtos de exportação enquanto Cuba era colônia. Tanto o tabaco, né, na produção dos charutos, como a cana-de-açúcar, que é algo semelhante ao que aconteceu no Brasil, né? Se utilizava a mão de obra escrava para produzir. Então isso acabou influenciando na gastronomia também. Além dessas duas influências, que são as maiores influências, também a influência francesa, até por conta da própria proximidade com o Haiti, né? E dos Estados Unidos também, que está ali pertinho, e de chineses, que houve um fluxo migratório muito grande de chineses dos Estados Unidos para Cuba. E eles acabaram, cerca de 2.000 chineses foram para Havana e fundaram o bairro chinês da capital cubana, certo? Muitas das preparações são semelhantes a de outros países hispanofalantes, né? Foram colonizados pelos espanhóis. A culinária crioula, né, que surgiu a partir disso, né, que diz na América Espanhola, né, na cultura espanhola, se chama crioulo ou criollo, o filho do europeu nascido na América. Então, tudo que foi feito por descendentes de europeus em Cuba também é chamado de crioulo, né? Então, essa culinária crioula é muito forte. Algumas preparações. Vamos falar aqui do arroz congri e dos moros e cristianos. O arroz congri é esse aqui. É um feijão com arroz. E ele é chamado de congri porque ele é feito com arroz vermelho. A origem desse prato provavelmente é de uma influência do Haiti, né, dos negros haitianos, que eles se chamam de Congo. E então fica Congo, congri viria de Congo, né, do negro africano, que seria o feijão vermelho, e o riz vem de riz, que é arroz em francês, que o Haiti era uma ex-colônia francesa. Então Congo, riz, congri. E acabou se transformando nesse arroz com feijão muito comum em Cuba. Esse outro arroz com feijão, feito com feijão preto, ele é chamado de moros e cristianos. Por que moros e cristianos? Porque os mouros, né, invadiram a Península Ibérica, né, os árabes invadiram a Península Ibérica, vindos da África. Então, dizem que o feijão preto, nesse caso, simbolizariam os mouros e o arroz seriam os cristãos, né, os brancos europeus. Então a mistura dos dois seriam os mouros cristianos. Esses dois tipos de arroz são as guarnições, algumas das guarnições mais comuns no território cubano, né? O arriaco é uma sopa de legumes, com vários legumes locais, né?
e frango. O ajiaco, ele existe também em vários outros estados, perdão, vários outros países da América hispano-falante, como por exemplo na Colômbia, no México e tal, e com pequenas variações, certo? Os chicharrones é um frito de carne e pele de porco, ou seja, é o nosso torresmo. Lá em Cuba ele se chama chicharrón, né? Os chicharrones no plural. O picadillo a la cubana, que é um picadinho feito com carne moída e vegetais, se chama picadillo a la cubana. Perdão. Yuca com morro. Yuca é mandioca e morro é molho. Então é uma mandioca ensopada. É um prato também bastante comum lá, um prato vegetariano, né? Bastante comum. O arroz com pollo. Como o próprio nome diz, é um arroz com frango. E ele também existe em outros países da América Hispânica, certo? O de Cuba, ele tem como característica, né, segundo as pesquisas que eu encontrei, a ervilha. Mas lá na Colômbia também tem arroz com pollo e também é feito com ervilha. Então, assim, tem algumas coisas que são bastante semelhantes, mesmo entre os países, certo? Vamos lá, depois do arroz com pollo, nós temos os tamales, que assim como no México também existem em Cuba, né? Então deixa eu mostrar para vocês como são conhecidos os tamales em outros países, né, da América. Na República Dominicana eles são chamados de pasteles en hoja, ou seja, bolos na folha. Na Guatemala são chamadas de chuchitos, na Colômbia de hallaca, no Brasil pamonha, na Bolívia humita, e em Belize ele é chamado de bollo. Os tamales, né? Os nossos bolinhos de milho. Ropa vieja. O ropa vieja também é bastante comum em Cuba. Ele é uma carne cozida e desfiada e depois misturada com verduras e um molho. Então, pelo aspecto que parece algo desfiado, né, algo roto, ele é chamado de roupa velha, que lembra uma roupa velha, né, pelo fato de estar desfiado e tal. Aqui a gente vê uma sugestão, né, de consumo, que é com arroz branco e banana frita, mas também pode ser usado um arroz com gri e um mouros cristianos também. Bebida. De Cuba vem muitos drinks famosos, né? Aqui a gente tem um mojito, aqui temos um Cuba Libre, aqui temos um daiquiri, e todos são feitos com rum, né? Que é um destilado vindo da cana, que tem origem em Cuba, certo? Então, minha gente, eu vou deixar uns links aqui também para vocês aprofundarem os estudos de vocês. E muito obrigado. Nós nos vemos na próxima aula. Até lá.